Oi, gente, tudo bem com vocês? A minha meta literária para esse ano é ler todos os livros encalhados da minha estante, mais alguns no Audible. E como vocês viram também, eu separei somente nessa estante todos os meus livros. Não vou falar muito sobre cada um, né? Eu vou só mostrar, porque senão esse vídeo vai ficar enorme. Daí o que eu vou falar são os gêneros. Então vem que tem mais de 50 livros encalhados nessa estante. Vamos descobrir qual que é. Uma pausa, né, gente? Não é todos, porque eu acho que eu não vou conseguir. Mas é o máximo que eu consegui. Pra eu ver realmente o que eu gosto, se vale a pena estar aqui na minha estante. Antigamente eu era numa vibe muito mais... a minha skin leitora era mais de comprar livros. E eu lia muito pouco. Foi só em 2022, eu acho, que eu comecei a ler bastante. Então, antes, o meu prazer era só comprar. Hoje em dia, eu já tô mais naquela, tipo, será que vale a pena? Será que eu vou gostar? Então, eu sinto que eu quero ter na minha estante só os que eu realmente gosto. E aí, pra eu saber se eu realmente gosto, eu preciso ler, né? Então, por isso que eu coloquei essa meta pra mim. Então, não é ler todos, é ler o máximo, né? Eu não pensei muito bem como que eu vou mostrar pra vocês, mas eu acho que desse jeito vai ficar melhor de visualizar. Então, vamos começar com a primeira prateleira de encalhados, né, dos não lidos. E vamos começar com a série de Fazendo Meu Filme, que eu li o 1 e o 2, que é essa coisa linda aqui. E aí, lançou o lado B. Gente, por isso que eu falei que vai ser um pouquinho demorado. Enfim, aí tem o 2, o 3 e o 4. E aí, como lançou o filme, antes de lançar, né, eu li o primeiro de novo, pra poder relembrar, e gostei bastante, gente, foi 5 estrelas. Não lembrava quanto eu tinha dado antigamente, né, eu sabia que eu tinha gostado, mas não sabia a minha nota, mas dei 5 estrelas, muito bom. Gostei bastante do filme também. E aí, agora eu quero reler tudo, né, que eu, na verdade, só esse, e o resto terminar, finalizar a leitura. E aproveitar que aqui é o lado do Léo, então a gente já pega tudo, né? Porque tá o primeiro bem fresco na memória. Mais ou menos, mas é porque eu anotei. Dessa vez eu comecei a fazer resenhas, né, num diáriozinho de leitura. E aí, nossa, gente, melhora muito a situação, sabe? Porque minha cabeça não lembra das coisas, não. Eu só lembro se eu gostei ou não. Só. O próximo é As 5 Passos de Você, que, gente, não vou ler, tá? Não vou ler, eu vi o trailer do filme, achei bem triste, eu sei que tem a ver com doença, mas eu comprei por quê? Porque estava numa promo, tava tipo R$11, e eu achei linda a capa. E como eu sei que é sobre coisas de doença, né, coisas tristes, eu não gosto de ler, tá? Já passou A Culpa é das Estrelas, eu não gosto quando tem. Eu acho que pra mim, leitura tem que ser uma coisa suave, entendeu? Feliz. Enfim, e aí vem A Culpa das Estrelas que eu li, só que aí com toda a vibe, né? Com todo o hype. Eu comprei também Quem é Você, Alaska. Não li e também não assisti o filme. Série, acho que é filme. Então, eu fico um pouco curiosa, mas acho que eu passei já da idade. Não sei. Mas se bem que eu tenho várias crises existenciais, eu acho que é bem a vibe de adolescente mesmo. O próximo é Amor e Livros, que eu comprei porque eu queria muito ler Amor e Gelato, porque eu gosto bastante de história de romance e de viagem. Então, esses três aqui contam sobre um romance em cada lugar, né? Tipo, esse na Grécia, na Irlanda e na Itália. Então, achei super interessante e não vejo a hora de ler. Sei que o filme é uma bomba, mas não vi e também não me chamou a atenção. Porém, os livros eu quero ler. Eu acho que vai ser uma coisa mais fofinha, mais tranquila. O próximo é Livro pra Recomeçar, que eu comprei porque eu gosto muito da Paola, gente. Eu acompanho ela há muito tempo aqui no YouTube. E aí eu falei, vou comprar. Só que eu fiquei meio assim, porque os primeiros livros que ela lançou era de romance de época. E como eu nunca li, né, não sou muito acostumada a ler coisas de época, eu achei meio, sabe, não achei que seria pra mim. Porém, queria, né, conhecer ela, pegar autógrafo. E aí eu acabei comprando. Mas tenho curiosidade, tenho mais desse do que do outro, né, que é, acho que Volte Pra Mim. Então, por isso que eu comprei esse. Mas quero ler o outro também, um dia, quem sabe. Esse ano eu peguei o Audible, e aí eles fizeram um negócio original lá, do Orgulho e Preconceito, e eu ouvi pela primeira vez, que eu só tinha visto o filme, e eu achei bem interessantezinho. Assim, não é uma coisa que eu ame, mas também me surpreendeu, gostei. Então, eu acho que eu tô pronta. Tô pronta pra ler algo, um romance de época.
O próximo é As Estrelas Me Contaram. E ele foi um dos últimos livros que eu comprei, que foi na Off Bienal, e tô muito, muito ansiosa para ler, parece ser muito bom. E uma coisa bem diferentinha do que eu já li. Assim, eu já assisti alguns filmes, mas livro assim, não. Então, tô bem curiosa. O próximo é meu policial, que eu não vou ler, tá? Já vou deixando claro pra vocês, porque é outra história triste. Eu assisti o filme porque tinha o Harry, né? Tem até aqui coisa. E eu comprei por conta da capa mesmo, porque o Harry mais policial não tem como ficar ruim. Mas, como eu disse, é triste, então eu prefiro, né? Já tive a experiência do filme, não preciso de mais, não. Mesmo que não é algo que tenha a ver comigo, eu sou uma pessoa assim, que sente muito. Então, eu fico muito mal vendo essas coisas, não gosto de ver gente sofrendo. E está ele aqui ainda, Mais Que Amigos. Gente, tô pra ler esse livro faz anos e anos, aí eu fiz uma pausa, né? Falei assim, não, eu quero escrever um livro de romance entre amigos, eu não posso ler, porque senão vai pegar coisa, né? Vai atrapalhar a minha inspiração, sei lá, gente. Sendo que é o que tem que fazer, né? Tem que ler vários livros do mesmo gênero pra você entender. Ah, enfim, é uma coisa mais complexa. Mas eu fiquei assim, eu não vou ler. E aí até hoje também não li mesmo. Mas tá aqui na lista. Pretendo. Como ele é curtinho, eu acho que vai ser uma coisa super rapidinha, super fofa. Então, tá aqui. E agora, a segunda fileira. Temos Tipo Destino. Ah, esqueci de falar, né, gente? Agora só que eu lembrei, mas acho que vocês conseguiram entender que essa parte aqui é romance, né? Eu acho que vocês entenderam. Ai, ai. É uma vibe mais romance proibido, então eu achei que seria interessante na época que eu comprei, que faz bastante tempo, mas tá aqui ainda, eu tenho curiosidade de ler e saber o que vai acontecer. A Esposa do Londrino, que é um livro que eu ganhei lá na Fleer, e também é romance de época, né? E eu falei que eu nunca tinha lido romance de época, mas eu li o Bridgerton, o quarto, o da Colin e da Colin, o do Colin e da Penélope, porque eles estavam fazendo uma mega divulgação e eu fiquei super curiosa. Aí eu falei, não vou aguentar esperar a série, vou ter que ler. Então, tá aqui também pra quando eu tiver nessa vibe. Vermelho, Branco, Sangue Azul, eu vi o filme e aí eu achei muito legal. E lógico, gente, o filme, ele é uma adaptação, certo? E o livro tem muito mais coisa. Então, se eu já gostei do filme, provavelmente eu vou gostar bastante do livro. E aí eu já peguei, porque tava numa promoção, peguei a edição de colecionador, que eu achei muito, muito legal. E agora vai sair o novo filme, né? Tô ansiosa, que vai ser o casamento. Se eu ficar... Ah, Dani, mas você não falou que não gosta de tristeza? Sim, por isso ele já estava na minha pilha pra eu vender lá no Enjoei. Só que eu desisti. Eu falei, gente, é uma coisa de se pensar, sabe? Eu acho que vai ser interessante. E bom, porque às vezes a gente tem tantos pensamentos negativos, fica naquela coisa, tipo, pensando só coisa ruim, esquece de ver o lado positivo, que você tá viva, que você tem muita coisa pra viver ainda. Então eu acho que é legal ter umas mensagens, assim, desse estilo, pra poder dar um ânimo a mais na vida. Então, por isso que tá aqui de volta na minha TBR, na minha lista de leituras. E aí, seguindo essa vibe, tem Uma Curva no Tempo, que também é isso. Acontece um acidente e aí ela tem a oportunidade de ver a vida de outra forma, sabe? Então, acho que, como eu falei, às vezes a gente precisa ouvir algumas coisas e é nesse tipo de livro que tem. Por mais que seja triste e você vai chorar um pouquinho. É porque a minha questão com doença é que você sabe que a pessoa vai morrer, entendeu? Aí fica aquela coisa muito depressiva. Então, não gosto desse estilo. Agora, fazer o quê, né? O próximo é A Prometida, porque eu li a seleção, tá até aqui, e eu gostei bastante. E aí ela lançou essa duologia, que é A Prometida e A Encontrada, não sei, é uma capa vermelha. E eu comprei, só que não li. Tipo, eu comecei, ó. Tá até aqui. Vou ter que reler de novo, porque eu não vou lembrar. Mas, não sei, não fui muito com a história. Tudo bem que tá ainda no começo. Mas, não sei, não tava na vibe na época. Então, por isso que eu deixei aqui ainda. O próximo é A Aliada do Vilão, que é o terceiro do Assistente de Vilão. E como eu falei, né, como eu mostrei no outro vídeo que eu tentei ler, ele tá meio ruim. Eu vou ver algum jeito, porque, gente, eles não me responderam no e-mail que eu mandei, mas vou ver se tem um jeito dele voltar, porque ele tá meio duro, assim, meio molhado, sei lá o que fizeram aqui nesse livro. Mas eu vou ver se tem algum jeito de consertar ele
pra conseguir ler direitinho. Porque, gente, eu já procrastino pra caramba. E ainda vem dificultar minha vida, aí que eu não vou querer ler, né? Mas vocês veem como tá? É porque eu sou perfeccionista, então se não tá perfeito, eu fico estressada. Então aí já me tira um pouco da vontade de ler. Mas eu quero bastante, porque eu acho que aqui começa mesmo o romance. E aí ela começa a mostrar mais o seu lado dark, assim. Acho que vai ser super interessante, porque eu gosto bastante dessa saga, porque é super engraçada e tem os aspectos de romance, de fantasia, mas vamos ver o que me espera. Reino das Fadas também foi uma moça da Off Bienal, só que eu conheci ela um pouquinho antes, e aí eu acabei comprando na Shopee mesmo. Achei super, super interessante e tô doida pra ler. Eu só não consegui ler porque, como eu falei, gente, eu vou procrastinando, eu tenho várias coisas pra fazer, e também no fim do ano eu tava com tanta coisa pra resolver de a festa. Vocês viram uma parte, né, nos vlogs que eu postei, mas era tanta coisa na minha cabeça que eu fiquei perdida, eu não conseguia focar em leitura, mas eu queria muito já ter lido ele. Então ele tá assim, no topo da lista pra ler. Gente, vocês vão me desculpar? Eu tô esquecendo de falar o gênero, eu falei que eu ia falar e não falei. A Partida Prometida é fantasia. Vocês são espertos, né? Vocês já entenderam. Mas tá aí, tá? Pra vocês, que é fantasia. Agora vem outro de filme, que é O Doador de Memória. Como eu falei, antigamente eu não era uma pessoa muito da leitura. E esse aqui eu comprei na Bienal, só que por muito barato, tipo R$11. E eu nem lembro se eu vi o filme mesmo, ou se eu vi e gostei, aí por isso que eu quis comprar. Mas, enfim, ele é super curtinho, eu acho que vai ser interessante. E tô enrolando desde aquela época, gente. Na primeira Bienal que eu fui, acho que foi em 2014, e tô enrolando desde lá. For, que é um spin-off, não sei, da série Divergente. Eu li Divergente, na verdade, foi o primeiro livro que eu li, assim, por conta própria, sem ser da escola, sabe? Tenebroso o final, mas é uma saga muito boa, eu gosto bastante, é uma distopia. E aí tem o livro do For, que conta o ponto de vista dele. Eu peguei numa promoção capa dura em inglês na Americanas, que saiu tipo R$1,99. Aí, ó, eu quis aproveitar, óbvio. Mas tá aqui, também nunca li. Eu acho que, apesar dos filmes serem um pouquinho meio... Sabe, o primeiro é muito bom, mas os outros é meio marromens. O terceiro, então, que eu fui descobrir, acho que ano passado que tinha o terceiro, que eles realmente lançaram. Aí o terceiro dividiu em 2, né? Tem, gente, tem, procura lá. Enfim, nada a ver com a história do livro, mas achei super interessante, então acho que vendo Divergente, é porque eu lembro bastante, mas vendo Divergente acho que dá pra pegar, sem precisar realmente reler a trilogia, né? Agora vem uma coisa mais mística, mais mitologia, que é Poseidon. Esses aqui, que é mais simplesinho, eu comprei num... Sabe aqueles quiosques de shopping que é umas coisas mais tipo, com promoção? Tipo, 10, 15 reais? Então, comprei esse. Fui descobrir que são 3... Ah, já nem lembro. São 3 ou 4 livros, mas só esse veio pro Brasil. O primeiro, né? Então, não sei, é o Legado da Sirena e é Poseidon. Achei interessante, eu gosto dessa vibe mar. Então, acho que vai ser legal. O próximo é Lore, que tá em inglês também, e a minha amiga, ela pegou numa promoção um bug, sei lá o que aconteceu na Amazon. Olha que legal. Que é de mitologia grega. E basicamente saiu de graça. 2 exemplares, e aí ela me deu um e ficou com um pra ela. Eu achei muito bonito e eu gosto da mitologia grega. Só que, gente, eu estudo um pouquinho, só como eu falei, minha memória não é muito boa. Então, pra mim, o que eu sei realmente deles é de ver Hércules quando criança, que não é a mesma história, né? Lógico. Mas pelo menos você sabe um pouco dos nomes dos personagens, né? Tipo, você entende mais ou menos, e Percy Jackson, entendeu? E alguns filmes aí. Mas eu acho que é interessante as variedades que eles fazem de conteúdo sobre a mitologia grega, então eu gosto de tudo que envolve. Vou sentar ainda pra aprender, calma. Que eu vou lembrar da minha época, gente. A minha matéria favorita da escola era História, Educação Física e Inglês. Então, eu acho que eu tenho que voltar. Percy Jackson eu já li,
e os olimpianos, né? Agora, os heróis do Olimpo, eu tenho esses dois, que esse aqui eu comprei naquela lojinha, o quiosque do shopping, foi acho que R$ 15, esse é o segundo, e tem o quinto, que tá em inglês, que também foi a mesma promoção de R$ 1,99. Então eu comprei por tipo R$ 4, 2 livros, ó, desse tamanho, e o outro capa dura. Então esse aqui é o quinto, né, a Casa de Hades, e o Filho de Netuno, que é o que eu estou lendo neste momento, estou na metade. Muito bom. E assim, a diferença aqui é que a gente conhece o outro acampamento e também tem a visão de vários personagens. No dos Olimpianos é só do Percy. E aqui a gente consegue saber mais o que tá acontecendo em todo o ambiente, não só pela visão dele. O próximo é o Povo da Montanha, que eu também comprei na Off Bienal, então foi um dos últimos. Também achei super interessante, esse é o primeiro da saga, e pelo que eu perguntei pra autora, vão ser 4. Olha que bonitinho. O próximo é Uma Janela Sombria, e eu achei super interessante porque é uma vibe mais dark, mais gótica. Eu nunca tinha lido nada nessa vibe, então eu quis comprar com as cartinhas e tal, pra realmente entrar nesse mundo, mas até agora nada, gente. Eu não sei o que tá acontecendo. É porque eu fui, como eu falei, eu não tinha muito tempo, e aí eu fui colocando outros na frente, tá aqui. É porque também eu já queria comprar o segundo, pra já ler seguido. Só que tava um absurdo, e aí por isso que eu até agora não li. Porque eu tava esperando dar um desconto no segundo. Mas eu acho que eu vou começar mesmo assim. O próximo é a saga dos Diários do Vampiro. Que foi a inspiração pra série, né? Dos Diários do Vampiro. E eu gostei bastante dessa vibe. Comprei porque eu tava gostando da série. E aí essa versão aqui, ela é boa, veio até em caixinha. É porque o box era muito mole. Então eu acabei nem guardando. Só que a questão... Folha branca, entendeu? Aí eu fiquei meio assim. E aí eu li o primeiro e comecei o segundo. Deixa eu ver, eu acho que eu tirei eu tirei onde eu parei. Porque eu sabia que eu ia ter que começar tudo de novo, né? E eu gosto bastante porque, ó, eles se completam assim, meio torto, mas se completam. E quando eu percebi que era uma história diferente da série, eu comecei a ficar meio assim, sabe? Tipo, não tava tão interessante. Então eu preferi ficar só com a série. Só que aí eu tenho muita curiosidade pra saber o que vai acontecer, né? Porque aqui a Helena é loira, ela tem asas, é umas coisas bem da doida, né? Então eu acho que seria outra história. E aí eu não quis me desfazer, gente. Também tava na minha listinha do Enjoei, mas eu resolvi deixar e falar, não, eu tenho que dar uma chance, porque tá aqui há muitos anos e eu preciso saber como que é. O próximo também, que eu não tenho uma vontade de ler, Potter e a Criança Amaldiçoada, parte 1 e 2. Esse é tipo o roteiro do teatro. E o que eu queria, ver o teatro, né? Ó, é bem o roteirinho mesmo. Só que eu não consegui viajar pra fora e não tem aqui. Então, como eu disse, eu gosto de aproveitar uma promoção. Esse aqui também tava, acho que R$ 12. Comprei capa dura. Então tá aí, pra coleção. Mas não me interessa muito saber a história. Agora vai começar a ficar um pouquinho difícil, que vai ter que abaixar. Mas, gente, não dá pra baixar a câmera. Eu tentei, fica muito esquisito. Então, vamos assim mesmo. Eu tenho boxes do Príncipe Cruel, né, que é o Povo do Ar. E aí veio esse aqui, que é o Canto Mais Escuro da Floresta. É tipo um spin-off. Eu vou falar spin-off, gente, mas eu não sei muito bem o que é. É uma história extra que não tem a ver com a trilogia, mas adiciona. Ó, aqui é a história da Hazel e do seu irmão Ben, que moram numa cidade onde os humanos e o Povo do Ar vivem pacificamente, né? Porque quem leu O Príncipe Cruel sabe que é tiro, porrada e bomba, guerra pra um lado, guerra pro outro. Então, é bom ter um pouco de paz, né? E também comprei O Herdeiro Roubado, que é o primeiro da duologia, que conta a história do Aoki, o irmão da Jude, né? Que é a principal do Príncipe Cruel. Então, assim, gente, quando eu comprei, eu tava muito na curiosidade pra saber o que ia acontecer. Porque, não sei se é muito spoiler, mas ele vai ser o rei. E aí, o que vai acontecer? Não sei. O próximo vem Cassandra Clare. E aí tem as peças infernais, gente. E é lindo. Ai, me matei. E é linda essas capas. O Anjo Mecânico, o Príncipe Mecânico e a Princesa Mecânica. Ano passado eu terminei de ler a trilogia, os 3 primeiros dos Instrumentos Mortais. E aí depois dele tem que ler esse aqui e depois voltar pros 3 últimos, que é o que também falta.
É Cidade dos Anjos Caídos, Cidade das Almas Perdidas, Cidade do Fogo Celestial. Que eu também tô super curiosa, porque eu assisti o filme e assisti a série toda. Gostaria que tivesse mais coisas da série, mas infelizmente foi cancelada e acabou daquele jeito. E apesar de muita gente não gostar, eu gosto. Tem coisas diferentes? Sim. Mas mesmo assim, eu tenho um apeguinho, eu gosto. E enfim, quero saber muito o que realmente acontece e eu sou apaixonada nessas capas. E aí vem a série de Sangue e Cinzas, um big esquema de pirâmide, tá? Eu gosto muito, muito mesmo. Uma das melhores fantasias que eu já li. Só que, como eu falei, como ele é gigante e tem muita história, acaba sendo um pouquinho de enrolação. Acho isso de todos? Não sei. Mas eu sinto que talvez não precisava de tanto. Eu dei uma pausa, né? Espero não ter esquecido tudo que aconteceu nos outros, mas eu li a trilogia, porque tem essas histórias, né? Eu li a trilogia, e aí depois vem o spin-off, que aí você tem que ler. Tipo, o que eu gosto é quando tem a ordem e você só pega e lê. Sabe, essa história de, você tem que ler isso, aí você tem que parar pra ler o spin-off, tem que parar pra ler um extra, tem que parar pra não sei o quê. Gente, eu quero ler completo, entendeu? Porque senão eu acabo me perdendo e aí fica, sabe? Mas enfim, o spin-off, que dizem que é melhor, Uma Sombra na Brasa. E aí depois continua com Guerra das Duas Rainhas, Uma Alma de Sangue, não, de Cinzas e Sangue, que é uma versão do primeiro livro do Castil, eu acho que é do primeiro livro. Aí aqui, minha galera, tem o meu copinho que eu comprei na faculdade. E aí eu guardo todos os marcadores que eu tenho. E posso fazer o merchan? Posso, por favor? Né? Meu livro, A Viagem Mudou Tudo, é um romance aconchegante, Friends to Lovers, que fala muito de amizade, amor próprio, recomeços. E tá lá disponível na Amazon e no Kindle Unlimited, caso vocês tenham interesse. Leiam e depois me contem o que acharam, vou amar saber. Tem playlist, tem ilustração. Aproveitem, gente, tá uma gracinha. E esse mês estamos tendo leitura coletiva lá pelo Telegram. E ainda dá tempo de participar, viu? Então corre lá e aproveitem a viagem. A viagem que eles fazem pro interior de São Paulo acontece agora em janeiro. Então é como se a gente estivesse lá com eles, aproveitando a cachoeira e a piscina nesse verão de janeiro. E quem não queria umas férias dessa, né? E vamos para o próximo, que é Corte de Gelo e Estrelas, que é a mesma vibe Povo do Ar. Eu tenho o box de Acotar, e aqui é a história extra. Eu acho que esse aqui acontece depois dos acontecimentos do terceiro livro, mas antes do quarto, que é o livro da Nesta. O próximo é No Coração da Selva, que eu achei uma vibe muito folclore, e é uma série também, e esse é o primeiro volume. O próximo é O Reino das Vozes que Não Se Calam, e, gente, comprei pela Sofia Abraão, que foi, acho que na época do Rebelde, sabe, que tava passando, que foi em 2014, eu não sei se foi nessa época, mas foi quando o livro foi publicado. E aí eu tava muito nessa vibe, achei interessante a história. Sei que tem um segundo, mas, gente, desde aquela época nada. Não peguei pra ler. Também é curtinho. Como fantasia, tem várias séries e sagas e coisas. Lá tá mais uma aqui, ó. O Ceifador, só que é uma trilogia, né? Eu achei a sinopse, assim, super interessante e fiquei curiosa. Aí eu comprei o primeiro, falei assim, depois que eu ler esse, eu compro os outros. Só que até agora nada. Gente, o que acontece comigo? E agora, se vocês escutarem um barulhinho assim, né, de croque-croque, é meu gato comendo ração. Então, não tem como parar ele. A próxima é a trilogia do Era Uma Vez um Coração Partido, que aí tem ele. A Balada do Feliz para o Nunca e A Maldição do Verdadeiro Amor, que eu acho sensacional. Eu gosto muito da escrita dessa autora. Só que antes de eu começar ele, eu tenho que ler O Último de Caraval, que eu li os 2 primeiros e falta o finale, né? E aí você deve estar me perguntando, cadê os livros? É porque eu comprei um kitzinho, né? Tava numa promoção. Os e-books em inglês estavam saindo tipo 5,30, sabe? E aí eu peguei eles e comecei a ler. Então, se às vezes eu demoro no português, no inglês é um pouquinho pior. Mas eu acho que eu procrastino mais pra ler do que realmente ler. Sabe, se eu pegasse, sentasse e lesse, eu não ia ter tanto problema. Mas enfim, ainda falta ele. E aí depois eu posso começar esses daqui. Gente, deixa eu dar uma pausa de água, porque senão daqui a pouco eu não vou ter voz. Calma aí. Pronto, galera, não dá. Eu gostaria de fazer uma aula de canto, uma aula de teatro, não sei, pra aprender a falar. Porque toda vez que eu falo bastante, ou falo um pouquinho mais alto,
minha voz já era, entendeu? Se eu vou no show, minha voz já era. Dói a garganta. Você consegue sentir que o tom está na corda errada, sei lá como que funciona, né? Eu gostaria de entender mais. E vamos continuar com mais uma saga, né? Que é Estilhaça-me. Gente, antes do Divergente, na verdade, eu li Estilhaça-me. Estilhaça-me foi o primeiro. E logo em seguida li Divergente. Então, esses foram os livros que abriram as portas, assim, pra mim na leitura, porque pra mim era aquela coisa chata e obrigatória. Comprei o 2 e o 3, mas acabei nunca mais lendo. Aí começou essas novas capas, e aí eu comprei, não comprei o box, eu comprei solto, mas é do, como se fosse box. E gostei muito, muito dessas capas, eu acho lindo demais. E aí tem o 2 que é Liberta-me, Incendeia-me, olha isso, dizem que é o melhor. Restaura-me, Desafia-me e Imagina-me. E se eu não me engano vai sair mais um extra, não sei, porque tem vários contos também. E agora vem outra saga, e esse aqui é uma vibe apocalipse, anjos caídos e tal, e eu achei super interessante, mas todas as vezes que eu tentei pegar pra ler, não fluiu. E tem a Batalha do Apocalipse, e aí tem Filhos do Éden, Herdeiros de Atlântida, Anjos da Morte e Paraíso Perdido. E tá acabando, galera. Mais uma distopia, bem vibe... Agora meu gato tá pulando, é porque entrou uma mosca aqui, e aí ele tá pulando na mosca. Vamos ver o que ele vai aprontar. Enfim, é Battle Royale, que é tipo um Jogos Vorazes no Japão. Ele foi criado antes e tem bem essa vibe, um jogo cruel, só um pode sobreviver. Ui. Acho que os japoneses, assim, os asiáticos em geral, eles sabem fazer uma coisa mais dark, mais diferente. Então eu tô bem curiosa pra saber o que vai acontecer aqui. O Deus e a Raposa, que também é uma duologia, eu ganhei de aniversário e até agora não li. É porque eu tinha parado um pouco com os doramas, e esse é uma vibe bem dorama. E, gente, eu voltei a ver a secretária lá, o que tem de errado com a secretária Kim. Muito bom. E aí eu voltei pra vibe, tá? Voltei. Então, ele vai ser lido daqui a pouco. E por último, Light Lark, que acho que é de uma trilogia, se eu não me engano. Comprei na promoção, eu tinha curiosidade. Comprei na promoção e ele tá esperando aqui. Agora acabou as fantasias e vamos pra parte suspense, investigação, terror e essas coisas. E vamos começar com E Não Sobrou Nenhum, que é um bem clássico, que voltou a fazer super sucesso no TikTok. E aí eu ganhei de presente, mas está aqui ainda. Eu nunca li nada da Agatha Christie, então eu tô bem curiosa pra saber o que vai acontecer, como que é a escrita dela e ver por que ela é tão famosa. Depois vem A Mandíbula de Caim, que também fez muito sucesso. E aí eu resolvi comprar esta versão, que é a versão bilíngue, que tem inglês e português. E porque eu achei assim, gente, eu entendo inglês. E às vezes você entende melhor na língua que foi escrito, né? Então, vamos ver se tem alguma diferença, se eu consigo saber, se eu consigo descobrir mais rápido dessa forma. Mas não peguei. É porque vai ter que pensar bastante, né? Não sei se meu cérebro é capaz. Porque assim, eu tenho uma coisa na minha cabeça que, desde sempre, eu nunca pensei assim, ai, vou ser escritora. Mas, se eu fosse, eu escreveria romance. Porque pra mim é mais fácil. Pra mim, eu vivo sonhando acordada, eu amo ver filme de romance, assisto desde que eu era pequenininha. Então, eu tô muito, muito acostumada com essa vibe. Fico sonhando lá, com fulano de tal, acontecendo isso, aquilo, entendeu? Então, pra mim, ia ser muito mais fácil essa vibe. E aí, eu acho que, assim, fantasia também é um negócio que dá pra você ter várias ideias loucas, mas coisa de investigação, suspense, eu acho que a pessoa tem que ser genial, assim, tem que ser muito inteligente pra enganar todo mundo do começo ao fim. E eu sou sempre a trouxa que cai, tá? Eu sou enganada por todos que eu já li, eu fui enganada. Na série de TV, CSI, Bones, tudo que tinha dessa vibe, eu assisti vários. E todos eu era enganada, nunca que eu descobria. Tinha alguma coisa ou outra que você falava assim, acho que eu tô desconfiada disso. Mas saber realmente... Não. Então eu acho que pra mim é aquela coisa tipo, uau. Talvez lendo mais, que eu não li também bastante, mas talvez lendo mais eu consiga ir pegando essa manha, né? Talvez estudando um pouquinho mais, eu consiga entender, mas pra mim a pessoa tem que ser genial. Então eu falei assim, vou pegar.
mas até agora nada. Também queria fazer junto com amigos, minha irmã, não sei. Mas, né, não achei ninguém pra isso. Não tem ninguém nem pra jogar detetive, imagina pra resolver isso aqui. Então, um dia eu vou pegar aqui, porque esse ano também, tirando, né, minhas metas literárias, eu tenho várias metas, né, lógico, todo mundo tem várias metas, e uma delas é ter mais hobbies. Então, eu acho que investigação... Acabei de ter essa ideia, gente, obrigada! Vou colocar na minha lista de hobbies investigação. Depois vem Instinto Assassino, que é o segundo da série da Academia dos Casos Arquivados. Tá até aqui, ó. E eu gostei muito, por quê? Porque falam que você se sente numa investigação, né? Numa série de investigação, e realmente eu me senti muito. Já tinha algumas coisas que eu desconfiava, e foi isso que eu gostei. Já tinha algumas coisas que eu desconfiava, mas ainda fui surpreendida. Ainda foi uma coisa, um plot, que eu fiquei, meu Deus, não é possível. E aí essa é a segunda, eu quero muito ler, e gosto porque as capas brilham. Até os marcadores brilham. E, enfim, eu quero muito saber. Eu acho que são 4 livros, quero muito ler os 4. O próximo é Os 5 Sobreviventes. A Holly Jackson, ela escreveu o Manual de Assassinato para Boas Garotas. E eu também quero continuar, gente. Eu só li o primeiro e eu quero muito, muito continuar. Mas não comprei e ainda não li. Daí eu falei assim, como esse aqui é volume único, vou ler mais rápido. Não li até agora, gente. O próximo é A Guardiã, que eu já tenho também há bastante tempo e tenho super curiosidade. Só que também, folha branca. Eu fiquei meio, né... Ela descobre que a avó morreu e aí ela volta pra cidade. Só que ela descobre que a família dela tem um negócio lá e ela meio que vira a guardiã do cemitério. Quero saber mais. O próximo é House at the End of the Street, que é um livro que virou esse filme, né? Com a Jennifer Lawrence. E eu comprei quando eu fui pra Disney em 2014, eu que tinha 15. E até agora nada, gente. Eu achei super interessante porque veio um pôster, mas não li. Como eu falei, eu enrolava demais. Aí agora eu tô enrolando menos, mas ainda enrola. Mas eu quero muito saber o que vai acontecer pra eu poder ver o filme, gente. Porque eu gosto muito da Jennifer e eu quero saber como que ela, né? Como que foi o filme. O próximo que eu também comprei na lojinha... Gente, eu amo aquele quiosque, eu não posso, tá? Que é A Ilha do Tesouro, porque eu estava muito obcecada por histórias de pirata. Por quê? Porque eu assisti, né? Cresci assistindo Piratas do Caribe e nunca encontrei um livro que realmente falasse... coisas de pirata. Fosse interessante, que todo mundo falasse. Então, eu falei assim, vou estar dando uma olhada. Gostei bastante dessa capa. É uma história famosa de piratas. Achei super interessante e bonitinha as ilustrações, as coisas. Já peguei alguns livros e-book de pirata e tô doida pra ler, porque como eu falei, eu quero mais saber dessa vibe, mas não encontrei muitas opções. Vamos ver as opções que eu peguei, se são boas, aí se forem, depois eu posso fazer até um vídeo, se vocês quiserem, um vídeo só de livros de piratas, ou só de distopia, só... Se vocês quiserem um vídeo desse tipo, comenta aqui que eu trago esse tipo de conteúdo. O próximo é igualzinho a vibe lá da Sofia, que é Blasfêmia, que eu comprei pela Paty dos Reis. Eu achei super interessante, super diferente, uma vibe mais sombria, mas também nunca cheguei a ler. O próximo é outro que eu também tentei, mas parei no meio do caminho. Mas eu tenho que ler, gente. Stephen King é super famoso e tem muitas obras muito famosas. Então, esse aqui, curtinho, né? Joyland. E falam que é o livro Porta de Entrada. Outro do quiosquinho, gente. Não Acorde o Passado. E não é porque é do quiosquinho que tem qualidade ruim, tá? Ó. Até tem orelha. E eu achei super interessante. E acontece numa mansão, assim. Acho que é uma vibe bem... gente rica, sabe? Que fez bosta. acho que é isso aí. Eu não lembro muito. Não. Esquece, eu acho que não. Que é uma vibe casa abandonada. E aí tem a ver com o passado da moça. E crianças desaparecidas. Não sei, mas parece ser super interessante. E quero muito ler. O próximo. Quem tem aí? Me fala se você tem. A Garota do Lago, que eu comprei por R$8, R$8,50, eu acho. E, gente, apesar de, né, todo mundo comprar pelo preço, eu tenho bastante curiosidade de saber o que acontece. Galera, juro que está acabando, falta pouquíssimo. Temos essa trilogia, Surpresas do Além, Visão do Além e O Frio do Além, que esse eu me lembro, gente, esse eu me lembro porque foi uma coisa muito uau. E aí eu gostei bastante, esse aqui eu comprei na livraria, esse eu achei na internet, então por isso que eu acho que não segue um padrão, a personagem principal, né, leva um raio na cabeça.
E aí ela desmaia lá e fala assim, meu Deus, o que aconteceu? O que aconteceu é que ela começa a, tipo, ela chega perto dos túmulos da área que a pessoa morreu, e aí ela começa a ter visões, ter coisas. Alguma coisa assim, tá, gente? Eu tô falando o que eu lembro. E aí ela vai conseguir ajudar a desvendar o mistério, né? Tipo, quem matou fulano. E aí eu achei super, super interessante. Essa é a mesma moça que fez a série True Blood, que, assim, é um The Vampire Diaries um pouquinho mais 18, né? Mas, mesmo assim, eu não vi tudo. Mas tem várias coisas interessantes. Então, eu acho que esse aqui vai ser muito bom. O próximo é o Círculo, que é uma vibe... Algum adolescente morre, eles acham que é suicídio, mas pode ser outra coisa. Então, eu tenho bastante curiosidade também pra ler. Faz tempo. E por último, galera, sim, estou cansada também. Temos The Walking Dead, A Ascensão do Governador, que é o primeiro. A parte dos livros é toda do Governador. E aí eu fiquei meio assim, sabe? Porque eu também tentei ler, porque eu gosto muito. Já assisti toda a série, já assisti todos os spin-offs. Tem alguns mais ou menos, tem alguns melhores. E aí tem o HQ, que é tipo tudo. E tem os livros que é mais no Governador, como eu falei. E, sabe, não achei muito interessante. Quero ainda ler pra saber se realmente vai ser isso. Ainda bem que eu não comprei o resto, só comprei esse pra ver o que eu achava. Mas não consegui dar continuidade. Porém, vou ser teimosa e tentar. Comentem aqui quais livros não lidos que eu mostrei vocês acham que eu não posso deixar de ler. E até o próximo vídeo. Tchau!